Os seres humanos hoje levam uma vida muito artificial e mecânica, articulada por essa razão que não tem conexão com o todo. O ser humano é um desligado do todo e erigiu um estilo de vida que não tem nada a ver com as exigências do cosmos. Os animais vivem em harmonia com a natureza. E os seres humanos, como vivem eles? De forma completamente artificial. Por quê? Porque existe um medo da vida. A vida é movimento, o universo é movimento, o cosmos é movimento, as leis espirituais estimulam o movimento. Mas o ser humano, ele acaba se enclausurando. Ele cria a sua ideia de uma vida segura, uma vida mecânica, uma vida artificial, arquitetada pela mente. Essa mente, ela quer prever tudo. Essa mente, com medo da mudança, com medo das transformações, com medo do movimento, acaba erigindo um estilo de vida estagnado. Então o problema hoje é a estagnação. É a estagnação. Conforme a vida humana foi se modernizando, conforme a humanidade foi inventando tecnologias, essas tecnologias elas não foram utilizadas para aprimorar a vida de fato, mas sim para criar essa falsa sensação de segurança. Essa vida esquematizada, que é uma não vida, porque as pessoas não fluem. Elas criam tantos artifícios na ilusão de segurança que por fim acabam estrangulando a vida. Então assim é a existência das pessoas hoje. Elas são escravas de suas próprias criações. Não que as tecnologias sejam um mal, mas os seres humanos hoje, eles querem prever tudo. Eles querem prever tudo. Eles querem saber como será o tempo amanhã, se vai chover, se vai dar sol, se vai estar nublado ou não. As pessoas hoje têm uma mania de previsão, de querer prever as coisas, mas não vivem o presente, não estão no presente, não aguardam o dia seguinte como tem de ser. A vida precisa ser vivida naturalmente, sem ânsia, sem ansiedade, sem desespero, sem querer atropelar as coisas, sem impaciência. Mas as pessoas são impacientes hoje, querem atropelar tudo, querem prever tudo, e tudo isso é resultante dessa vida mental. As pessoas estão muito aqui na mente. A mente ela é pequena, a mente é reducionista, a mente ela é limitada. A mente ela se tornou algo estagnado ao longo dos séculos e dos milênios, porque se fechou em si mesma, porque deixou de ser orientada e governada pelo espírito que se manifesta intuitivamente. Onde existe uma vida intuitiva dentro do ser humano, ele transcende os limites da sua mente. Faz da mente um instrumento que verbaliza a vontade do espírito, mas a mente não pode suplantar o espírito. E quando o suplanta, surge uma vida artificial, como nós temos hoje. Uma vida toda segura, uma vida dentro das quatro linhas de uma racionalidade estéril, de um sedentarismo existencial, de uma criatura que tem medo do inesperado, do movimento, da transformação. É como se os seres humanos fossem grãos que não querem germinar. A função do grão é germinar, ele se transmutar, ele se transformar para virar uma planta, para gerar frutos. Mas o ser humano, ele quer permanecer na sua inatividade como um grão que não germina e que também não dá frutos. E assim é a vida
pós-moderna. As pessoas são escravas do medo hoje. As pessoas têm medo da vida. Por isso que elas têm religiões, não que não devam ter, mas as religiões devem proporcionar a vida, devem incentivar os seres humanos a viver, mas as religiões hoje são redutos de temor, onde as pessoas vão se esconder, onde as pessoas vão soterrar seus temores, porque têm medo da vida. Então tudo hoje foi arquitetado, tudo hoje foi desenvolvido para amainar os medos do ser humano, porque o ser humano é uma criatura medrosa, virou uma criatura medrosa, porque a mente tem medo de tudo, a mente quer enquadrar tudo, a mente quer controlar tudo, a mente quer governar, a mente quer reduzir, quer selecionar, e é só o que ela consegue fazer. Então surgiu essa religião do medo, essa religião do pecado que as pessoas têm, né? O espírito, ele apenas quer viver sem medo. Ele busca conexão com a luz de Deus e vive em harmonia com a luz de Deus, se deixando governar pela luz de Deus. E assim não existe medo, existe entrega à vida. Onde o ser humano desperta, existe entrega à vida e não medo. Mas onde as pessoas não despertam e vivem apenas na esfera mental, existe o medo. Daí surgem as religiões do medo, as ciências do medo, as políticas do medo, a economia do medo, onde as pessoas se preocupam apenas com o lado material, o medo de perder as coisas, o medo de perder a segurança. Então isso é o ser humano hoje, uma criatura broxante. O ser humano pós-moderno é uma criatura broxante, seja ele de esquerda ou de direita, seja ele um ateu ou um religioso, seja ele um heterossexual ou um homossexual, né? Seja ele um conservador ou do LGBT, ou seja feminista, ou seja o que for, né? Os seres humanos hoje, eles são broxantes, broxaram a sua vida, porque quase nada tem graça hoje em dia, por causa do medo da vida, o medo do movimento, porque a mente tem medo de tudo, ela quer controlar tudo e ela quer sufocar o espírito. Ela quer sufocar o espírito quando se confere poderes ilimitados. A mente, ela se torna tirânica. Por isso que os seres humanos são tirânicos e exploradores, porque estão muito aqui. Aqui existe a ganância, a vaidade, o egoísmo, a maldade, a restrição, a penúria, a miséria, a pobreza existencial. Todas essas coisas ruins estão aqui. Já o espírito, com a sua intuição, ele transcende tudo isso. E só quer conexão com a luz, fluir e viver sem medo da vida. Sem medo da vida. Então flua. Você precisa se entregar à vida, sem medo de viver. Somente assim você poderá ser feliz, se você fluir, porque a felicidade depende da fluidez natural do espírito, e não essa vida estrangulada pela mente humana, que quer prever tudo, que tem medo de tudo, que quer governar tudo, que quer evitar os perigos. Mas a vida tem os seus perigos naturais, né? E alguns não podem ser evitados porque viver é um risco. Estar vivo é um risco, né? Risco entre aspas. E não se pode ter medo disso. Não se pode ter medo. Quando se tem medo da vida, se acaba virando um escravo do medo, um escravo da mente, porque a mente, ela tem medo de tudo. Tudo que ela não pode controlar, que ela não pode enquadrar, que ela não pode governar, ela teme. E a mente teme a própria vida, e por isso que as pessoas são tão infelizes hoje, porque não vivem. Apenas pensam, apenas selecionam, apenas
estão ali articulando pensamentos, enquadrando, dividindo, mas não vivendo. É preciso viver. E para viver é preciso sentir. Quem não sente também não vive. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!